O sonho da casa própria, o sonho de ter aquele seu cantinho para morar, meus amigos, está cada vez mais distante para você que mora nesse incrível país chamado Brasil. Ah, esse que é uma coisa muito divertida de se ver. Não basta carro estar virado na zona que tá, tanto carro usado quanto carro novo, tá uma desgraça, mas imóveis, meus amigos, ai, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo isso, porque, cara, tá assustador. Mais assustador ainda é você não ter se inscrevido no canal. Então, se inscreva no canal, que eu falei até errado aqui, meu português até foi embora. Deixem o like de vocês, deixem um comentário também, que é muito importante para o algoritmo, porque, bom, casa própria, né? Esse é o sonho do brasileiro médio, o sonho de todo brasileiro ter seu imóvel, né? Mas tá cada vez mais distante e tá cada vez mais difícil, e o preço dos imóveis vem seguindo uma curva muito fora do normal, e o salário, bom, o salário continua a mesma desgraça, né? Na verdade, o salário médio do Brasil não sobe há muitos anos. Eu acho que é uma coisa de 10 anos, alguma coisa assim, que o médio não sobe. O mínimo sobe, que já é uma distorção na inflação, mas o salário médio da população não sobe, e isso não acompanha o valor dos imóveis. E bom, você que mora em qualquer cidade grande ou algumas cidades médias vai entender que, ai ai, está um tanto quanto impossível de você conseguir cogitar comprar uma casa sem você se enfiar numa dívida gigantesca. E esse nabo, bom, esse nabo aí é grande e vai entrar sem guspe quando você entra num financiamento, ainda mais se você não souber os modelos de financiamento, né? Se você for entre Price e saque e não saber a diferença e não perceber qual é o melhor, qual você se beneficia melhor, qual você consegue fazer a amortização de maneira mais eficiente. Então, cara, assim, imóveis está numa brincadeira assim que eu vou falar pra vocês. Impossível, impossível. E, cara, eu me pego muitas vezes pensando isso, porque eu me sinto assim, num certo espiral de como que eu vou conseguir comprar minha casa desse jeito. Principalmente porque você vê que o Minha Casa Minha Vida subiu muito agora para dar entrada em imóvel, tá na casa aí dos 100 mil. Eu sei que tem aquela tabelinha de salário e não sei o que, mas, cara, o banco tá metendo o louco pra essa questão, e hoje em dia é no mínimo ali entre... Eu vi assim alguns lugares que o pessoal tá dando entrada de 50, outros de 80, e muitas... Eu vi um amigo comentando algo de 100 mil reais de entrada no imóvel, e você financia o resto. Ai, isso me faz pensar que o Minha Casa Minha Vida é uma coisa muito curiosa. Eu vou começar por esse ponto, porque ele é um dos maiores responsáveis de ter gerado uma distorção no preço dos imóveis pela oferta de crédito excessivo gigantesco. Muito da nossa dificuldade hoje de não conseguir comprar imóveis num preço razoável é porque o crédito foi oferecido com tanta facilidade, numa quantidade tão grande, sem um mínimo de controle e um mínimo de estudo de viabilidade econômica de manter a oferta de crédito de maneira assim, torneira aberta ad eterno, criou um grande problema, principalmente para a classe baixa e média em termos de acesso a imóveis, porque o Brasil já é um país pobre. O Brasil é um país miserável, já vamos começar por aí. A gente já tem problema no preço dos automóveis, que está insano, o preço de eletrônicos que está bizarro. E aí a gente entra nessa seara que é os imóveis. Cara, aqui vem uma das brincadeiras mais tensas que tem. Quando você começa a pesquisar preço de casa, preço de apartamento, preço de kitnet, qualquer imóvel, cara, é um caos. E aí você tem um caos ainda maior com a moda de estar diminuindo cada vez mais os apartamentos, principalmente apartamento. Aí vem com aqueles nomes bonitos. Pô, vamos comprar aqui um estúdio
estúdio, meu. Ou aqui, ó, apartamento garden, bicho. Sabe? Que não tem nem aonde você lavar tua roupa. Você tem que usar a lavanderia do prédio e vai gastar dinheiro com lavanderia. E, cara, eu me pego pensando, assim, que também o brasileiro a gente vive num coletivo de gente otária, né? Já tem otário suficiente que paga 3 mil por mês num T-Cross. Já não basta ter gente que se dispõe a pagar 12 mil reais em iPhone. Agora a gente também tem que lembrar que tem o otário que compra Garden, bicho. Compra estúdio, sem lavanderia, com quarto, 27 metros quadrados, cozinha e quarto tudo junto, sabe? Você vai dormir com aquele cheiro de fritura no teu cobertor. Puta, que negócio desgraçado, cara. E isso tá se normalizando, porque a gente tem uma quantidade de otários tão grande nesse país desgraçado que a gente percebe que a gente tá muito ferrado. Já não basta a gente tá ferrado com toda essa questão de móvel, de eletrônico, daí agora a gente tá ferrado em imóveis. Na verdade, a gente sempre foi muito ferrado, de certa forma. Na verdade, a gente foi ficando, após os anos 90, muito ferrado nesse ponto. Só que agora tá, assim, fora de controle. Principalmente por conta de anos e anos oferecendo crédito barato ali pelo Minha Casa Minha Vida. Gerou uma distorção. Porque houve uma oferta versus demanda totalmente distorcida. E aí todo mundo pegou crédito, todo mundo comprou imóvel, daí agora há uma escassez de crédito, que por consequência gera um aumento no valor dos imóveis, principalmente os imóveis novos. Eu nem vou contar imóvel na planta aqui, porque aí é uma discussão bem mais complicada. Mas imóveis em geral, no Brasil tá essa loucura, você vê que não tem, sabe, freio. Principalmente que a gente vive num lugar em que os bancos nunca lucraram tanto quanto lucram com o PT. Mas agora estão lucrando também muito por conta disso. Apesar dos pesares, também vem lucrando muito com esses financiamentos a juros altos. Principalmente porque os juros de imóveis são um dos juros mais aberrações que você tem oportunidade de ver. Se vocês pararem, pegarem as tabelas de financiamento, cara, é surreal. A gente já não basta pagar 2, 3 carros quando financia a gente também paga 2, 3 imóveis quando compra. E com esses juros altos, acima de 14%, acho que está em 14,50% atualmente, com risco de subir novamente, pelo que eu andei vendo, cara, a gente tem um problema, nossa senhora, é um problema gigantesco, meus amigos, gigantesco. E cara, assim, e ninguém vai querer mexer nesse elefante que tá na sala. Porque inadimplência está estourando, o sonho do imóvel tá cada vez mais difícil, a gente vem numa fase em que se você conseguir superar a barreira de salário de 3 mil, você é um herói, porque ganhar mais de 3 mil no Brasil é para 10% da população, acima de 3 mil é só poucas pessoas, por mais que é 256 milhões de pessoas. Se você for pegar 10% dá 25 milhões e 600 mil e ainda ganha mais de 3 mil. Isso é uma quantidade grande, mas cara, o tamanho do Brasil é muito grande, essa proporção está espalhada e a gente vive uma grande questão, sabe? Eu vejo conversa com roda de amigos que a gente fala, cara, tá difícil comprar imóvel, pô, tô me planejando, quero comprar e tal, e não consegue. Alguns amigos meus ali estão com a ponto assim de, pô, estão preferindo continuar morando com os pais, pagando as contas na casa dos pais, bancando tudo, ajudando em tudo, porque sai mais barato do que você fazer um esforço enorme para comprar um imóvel no momento atual. Mesmo assim, eles estão poupando dinheiro, sabe? Eu também venho poupando, pensando talvez nessa possibilidade um dia, apesar de todos os pesares. E cara, é uma frustração coletiva, principalmente eu entendo o desânimo dos mais novos ali em perceber que tá tudo caro, tudo impossível, e a gente vive num país que é miserável, com impostos de nível Noruega, com retorno de nível Congo, e a gente tá aqui, ferrado, muito ferrado, não é pouco ferrado, cara. E assim, as perspectivas, eu não consigo enxergar uma coisa assim, nossa, estou otimista, agora vai, uhul, não.
Porque, cara, não tá andando, as coisas não estão andando, o custo de vida está cada vez mais alto, o acesso a crédito para comprar imóvel tá distorcido, o que tornou agora muito difícil, principalmente porque os bancos estatais estão meio mal das pernas. Quem vê resultado do Banco do Brasil no último release sabe o que eu tô falando. Caixa Econômica segue a mesma lógica. Então, assim, cara, a gente tá numa sinuca de bico tão grande, sabe? Uma situação tão difícil que, assim, tá todo mundo, sabe, bizarramente errado nessa. E as construtoras que se aproveitam, que tem otário e constrói coisas cada vez menores e com preço exorbitante, dizendo que é o melhor imóvel que você pode comprar. E do outro a gente tem que também a população não tem um acréscimo, não tem o aumento incremental do seu salário médio acompanhando todos os aumentos de custo, de aumento, sabe? A inflação tá totalmente zoada, de certa forma. Então, cara, a gente tá vivendo o apocalipse perfeito, a tempestade perfeita aqui. E isso é muito triste, sabe? Hoje esse é um vídeo bem de desabafo aqui falando sobre isso. Então eu vou ficando por aqui. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí que é muito importante e assistam os vídeos recomendados aí nos cards. E tchau, tchau.